princípio aqui, pessoal, para quem ainda não conhece a Dani, ela é empresária, coach do bem-estar. Ela ajuda as pessoas a cuidarem daquilo que elas têm. Sabedoria só serve se for usada. Essa foi uma frase que ela falou. Então, estamos aqui para isso, né? Ela é idealizadora da Academia do Colibri e coach do Roberto Chiniachik, não é isso? Sim, na parte de yoga. Olha aí que legal. Que massa. Agora, bom, eu nem gosto tanto de fazer esse mini currículo, porque para mim a pergunta que mais faz sentido é assim: Dani, quem é você? Uau! Né? É super difícil. Mas hoje, aqui, eu sou uma pessoa realizada de poder usar a minha história em prol do levante da história de outros. Então, hoje, essa definição que eu posso te dar nesse espaço-tempo que usamos aqui. Eu me realizei e tenho o prazer de poder ajudar outras pessoas a se realizarem também. Pô, que legal. Bacana ver você falar isso, né? Porque você falou assim, eu me realizei e agora realizo outras pessoas, né? E aí a pergunta é assim, tá, você se realizou, e aí conectado com o tema, eu imagino que a sua realização, ela começa quando você começa nesse caminho de autoconhecimento, não é isso? Sim, com certeza, porque é ali que a gente consegue coletar informações relevantes para saber como eu posso me realizar, né? Porque sempre se fala, não, você para se realizar tem que ter o emprego tal, você para se realizar tem que ter o corpo tal, né? Para se realizar tem que ter o carro tal, enfim, né? Diversas formas prontas, né? E a verdade é que isso acaba causando muita frustração, porque às vezes o emprego tal é só para 1 e 15 mil querem, e aí, né? Como é que fica o resto, todas as outras pessoas? E será que aquele que alcançou, ele realmente está realizado? Então, é entender que essas informações preciosas de como eu posso me realizar não vem de nada que está fora. Só vem do que está aqui dentro, né? Quais são as minhas potencialidades, quais são minhas fraquezas, aonde eu me encaixo, aonde eu não me encaixo. Então, mais do que qualquer outro alcance fora de conta bancária, status social ou qualquer outra status fashion ou status beauty, o que eu tenho de informação aqui que eu trouxe de um legado de familiar tão grande e que eu posso usar. E principalmente, acho que para se realizar mesmo em prol do outro. Legal. Gostei demais que você fala dessa questão do legado que eu trago aqui de dentro, né? Porque a tendência natural, até quando a gente nasce e passa a ser criado pelos nossos pais, por diversas vezes eu ouço as pessoas dizerem que as crianças estão ficando cada vez mais espertas porque elas estão observando o mundo lá fora. Né? Quando, na verdade, se você perceber, uma criança ela fica mais esperta, independente dela estar observando tanto assim. Né? Se você pegar a vida de um jovem, seja no interior, seja na cidade grande, ambos tendem a evoluir, ainda que a observação deles seja diferente. Ou seja, o que será que faz com que eles evoluam, né, com essas características que a gente chama de características inatas? Né? E muitas vezes a gente ignora as características inatas para desenvolver características que as outras pessoas imaginam ser importantes. Né? E aí, é óbvio, o que antes começa como uma característica, enquanto a gente é jovem, é criança, depois vai se tornando conquistas. E aí você colocou muito bem, né? O trabalho, ou é a faculdade, ou é... às vezes, isso aí é até muito bom. Pior é quando vai para a parte de conquistas exclusivamente materiais. Né? Que aí você começa a correr atrás daquilo que, foi esse. E agora a próxima. E aí você começa a perceber que se existe um buraco, não são essas coisas que vão preencher esse espaço, né? É verdade, sempre existe esse buraco, né, Rafael? Legal você falar dessa observação interior, porque você vê que uma criança bem nutrida de suas qualidades, de enaltecer suas qualidades e trabalhar com suas fraquezas, é uma criança que vai e fica livre, né, para fazer o que quer. Eu faço uma comparação que você falou, tem as sementinhas, né? Cada um vem com as suas sementinhas, e se a gente regar uma árvore com gasolina,
acho que não rola. Então a gente precisa saber que árvore é essa, né? Que tipo de água, quanto de água você precisa colocar naquela árvore, né? Se ela precisa de sol, se ela precisa de sombra, se ela gosta de ficar mais dentro, mais fora, e que tipo de frutos ela dá, e cada um com a sua nutrição única. Eu acho que você falou de crianças, eu acho que como pai, a criança, ela já tem uma capacidade de autoobservação grande, ela tem esse mundo dela, é muito legal ver, né, o mundo das crianças. Eu acho que como pais, é só alimentar, né, com a comida, com a nutrição correta ali, correta no sentido de adequada para aquela criança. Então, se é uma criança que é mais imaginativa, alimentar com coisas de imaginação. Se é uma criança que é mais prática, alimentar com coisas mais práticas e não ao contrário, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu fiz questão de trazer crianças até para puxar esse nosso bate-papo, porque de verdade a percepção que eu tenho tido é que de uma forma ou de outra, mesmo o nosso corpo se tornando um corpo adulto, nosso tempo de vida, nos dizendo que nós somos mais velhos, ainda assim nós todos somos como crianças nesse mundo, porque de fato a gente ainda não conhece todo o nosso potencial, a gente não sabe ainda descobrir e nem reconhecer muitas vezes quais são os nossos potenciais, as nossas capacidades, essas sementinhas que você falou, né? E aí passou o tempo, e teoricamente a gente imagina que, bom, passou o tempo, eu não sou mais criança, eu não tenho o que desenvolver, mas ao contrário, às vezes passou o tempo, você não observou, e agora é justamente o momento que a gente pode fazer isso, né? Então a pergunta que aí eu te faço e aí agora levando um pouco dessa coisa de criança já para a vida do adulto, da pessoa mais velha, você acha que todo mundo pode começar a se autoconhecer, mesmo mais tarde na vida? Com certeza absoluta. Só tem, assim, dois pré-requisitos. Tem que estar respirando, né? E tem que querer. Eu acho que são os únicos dois pré-requisitos que teria para uma pessoa começar a se autoconhecer. É estar respirando, porque aí, né, tem toda a questão da vida que precisa estar ali. E querer, ter desejo de conhecer a si mesmo e saber o que acontece aí dentro desse mundo. Eu gostei que você falou essa questão do querer, né? E a próxima pergunta que a gente tinha aqui é exatamente isso, né? Quais são os motivos que você acha que levam as pessoas a buscarem esse autoconhecimento, né? E por que você acha que isso acontece? Tem dois grandes grupos. Tem o grupo grande, tem um grupo grande e um grupo pequeno. Vou começar pelo pequeno, que ele é mais raro. O grupo pequeno são aquelas que já nasceram em berço de ouro nesse sentido, que já tem estímulos para isso ser feito, que já nasceu numa família espiritualizada, que já está, né, num processo, ou já aqueles, lá no Nepal, aquelas crianças que já nascem destinadas a serem monges, né, que já tem isso dentro. Esse é um grupo, e o outro grupo é por não aguentar mais, né? Eu acho que eu me incluo nesse grupo, a grande maioria das pessoas se inclui nesse grupo, é quando você olha para um lado, olha para o outro e vê que você não está mais dentro daquela vida, ou então por conta de alguma doença grave, ou então por conta de alguma passagem grave na vida, né? Em geral, as pessoas que não são iluminadas nesse sentido de ter nascido nisso, elas vêm por alguma passagem forte da vida, que pode ser doença, acidentes, ou então às vezes até como no meu caso, você não aguentar nem mais a si mesmo, fala, nossa, eu tô convivendo com isso aqui e eu vou ter que lidar, mas não dá, não aguento mais. Então são os dois grupos que eu diria quem entra para esse caminho, né? Concordo 100% com você. É engraçado que na minha jornada, quando eu tinha meus 29 para os 30, eu vinha de uma época de um pouco de cansaço, já estava cansado, tipo assim, estava mais gordinho, então estava cansado no corpo físico, estressado com questões de família. E o insight que me deu, e aí eu acho que eu gosto de pensar dessa forma, né? Os que querem melhorar e os que não aguentam mais como está. Então o que você falou, tipo assim, não aguenta mais como está, acho que é a larga maioria. Né? E normalmente esse gatilho acaba sendo, como você mencionou, achei que foi perfeita a sua colocação, o trauma, a perda, a dor, o sofrimento, né? E quando a gente fala isso, as pessoas até acham que isso é negativo, mas, de novo,
todas essas coisas que acontecem, que a princípio a gente julga elas como negativas, porque elas nos incomodam, muitas vezes podem ser algo que depois lá na frente você vai falar, cara, que bom, porque não fosse isso, eu não teria feito esse movimento, né? Eu não teria buscado isso, né? E eu, no meu caso, eu acho que eu sempre fui curioso, a ponto de tudo na minha vida eu querer buscar saber mais, saber mais. E o insight que eu tive foi só assim, eu quero estar melhor nos meus 30 do que nos meus 25. Então eu peguei um apanhado da minha vida assim, olhei e pensei, então eu tô gordinho, eu quero estar mais magro. Eu tenho estresse com a família, eu não quero ter mais estresse. Enfim, sabe aquela coisa que você fala assim, eu quero ir de um lado para o outro? Foi esse o start, né? E aí queria saber, como é que foi para você esse início também? É interessante. Eu como é a palavra? Me identifico com você no sentido de sempre ter sido buscadora, né? De o que está por trás das coisas desde pequena. Nossa, o que está por trás disso? Como que isso funciona? Qual é a ciência por trás das coisas? Qual é a ciência por trás das relações? Por que eu nasci assim? Por que o outro nasceu assado? Mas boa parte, por conta de méritos, assim, de sorte na vida, eu sempre tive de tudo. Então, fiz a faculdade que eu queria, depois entrei no emprego que eu queria, né? E continuava buscando, mas achava que viria por aí, as coisas vieram fácil, até que, muito jovem, eu tinha uma vida ganha, digamos assim, né? Certo. Sim. E ainda assim, esse buraco que você falou, ele continuava aqui dentro, era aquilo, o que é o próximo, né? Tá bom, tá a faculdade, o emprego, não sei o que é o próximo? E vivi, e por fora tudo bem, e por dentro aquele mofo ali começando a cheirar, né? E aí eu comecei a pensar, falei, não, então o problema é do emprego. Vou largar o emprego, né? Larguei, tinha lá era funcionária pública da Petrobras, relações públicas da Petrobras. Falei, se o problema é o emprego, eu largo o emprego. Larguei o emprego. Então o que é? Vou realizar meu sonho. Eu falei, seu sonho de atriz. Fui, estudei, morava no Rio de Janeiro, estudei na Cal, melhor escola, não sei o quê. Entrei pro grupo de teatro, tudo lindo, né? De alguma forma, que tudo isso externamente muito bom e super experiência, tanto a Petrobras quanto o teatro, embora a gente pareça que são mundos diferentes, nem são tanto assim, mas ainda assim... Relações públicas ainda, bem parecido mesmo, bem parecido mesmo. Haja teatro. Parece ser diferente, mas não é. Então, mas ainda assim lá dentro, né, ficava uma coisa... me chamando, dizendo, não, tem mais, a vida tem mais do que isso. E aí, por conta de situação de estresse mesmo, vivia com doença do sistema imunológico, estressada mesmo, enfim, tinha um apito para gritar com as pessoas na rua, num grau muito assim. Aí um dia meu pai me fez uma pergunta, falou assim, Dani, você está reclamando da diretora do teatro exatamente da mesma forma que você estava reclamando do diretor da Petrobras, que são pessoas, ao meu ver, bastante diferentes. Acho que tem alguma coisa em comum, aí acho que tem um problema aí. Quem será esse problema? Aí eu esperneei e tal, mas aí eu fui ver que, na verdade, putz, que pergunta, não? Life change question. E aí eu realmente passei a me perguntar, falando, não, tem um problema aí e é a forma como eu estou vendo a vida, porque não é a vida, né? Poxa, tenho tudo. Até meu pai falou, nossa, Dani, mas você tem tudo, e por que isso, né? Falei, não, então o problema está na forma de ver a vida, de ver as coisas. E aí, por conta, assim, da minha grande teimosia e do nível que eu chamo de um nível cavalar de ignorância que eu tinha em relação a ver a vida, porque eu sempre estava correta, tudo sempre estava errado, o mundo estava errado e tal, tinha uma visão bastante deturpada, eu tive que deixar tudo, pegar mochila, ir lá para os Andes, subir montanha, morar em floresta, conhecer xamã, e fazer yoga, e fazer meditação, e fazer... tudo que você imaginar, sabe? Dormir lá no chão da floresta, limpar no rio não sei o quê. Rapé. De tudo que você imaginar. Para realmente tirar essa visão deturpada. E aí o interessante é que quando essa visão de alguma forma... Porque eu fui mesmo em busca, falar, então me tirem.
né? Quem tem mais visão, que por favor que me tire isso, né? Essa visão negativa da vida, esse entendimento negativo de que eu sou superior aos outros, esse entendimento negativo de que tudo tem que ser para mim, né? Que até hoje ainda são lentes bastante difíceis de serem retiradas, mas pelo menos o nível de sofrimento que eu tenho com isso hoje já é bem menor, graças às práticas de autoconhecimento. Mas eu precisei que fosse vir de fora, que pessoas fizessem isso para mim pelo tamanho que era, né? E aí, de repente, eu me vi em uma situação em que tudo estava tão perfeito, tão bom, por conta da minha visão, que eu estava trabalhando de garçonete em Bogotá, né? Não tinha nada do status que eu tinha, não tinha nada do dinheiro que eu tinha, não tinha nada, basicamente nada. Eu tinha as gorjetas lá que eu ganhava no início e eu via tudo bem. Principalmente por uma questão que foi a minha grande virada dentro do autoconhecimento. E eu não faço nada, nenhuma prática sem isso, em relação a servir o outro. A vida me deu esse presente de eu ter que trabalhar num café. E me deu esse presente de servir. Eu lembro da primeira vez, assim, você vê como pessoa ignorante, chegar ao ponto de ter 29 anos e nunca ter servido ninguém. E aí chegou aquela primeira vez, assim, de poder servir aquele café e a pessoa gostar e eu servi o que ela queria. E haver aquela troca e aquele sorriso de volta para mim, e ali a minha vida passou a ser espiritualizada. Ali eu comecei a entender o que de fato nós estamos fazendo aqui e tudo mais que eu precisava fazer em relação... Ali sim, ó, eu já tinha praticado yoga, já tinha passado por xamãs, feito limpezas, rituais, danças haitianas, morei na Polônia, na Itália, tudo buscando essa espiritualidade, mas eu buscava tudo para mim. Eu queria né? E aí, a partir daquele momento que aquilo saiu, e eu servia ao outro, nem que fosse um café, que by the way, maravilhoso, porque é na Colômbia, aquilo mudou. Aí sim, a minha visão mudou. E aí sim eu passei a entrar na jornada do autoconhecimento, que tinha um porquê. Eu me conhecia para saber o que eu tinha que servir ao outro, que era muito mais que café, mas começou pelo café. Então, eu digo que a minha jornada começou pelo servir. E tudo que eu faço hoje, tanto que acabou que isso virou a minha forma de viver. Hoje é a minha profissão, meu estilo de vida, o servir ao outro, a minha história, que eu sirvo desde, né, dentro da minha escola online até a faculdade de medicina da USP, eu sirvo a mesma coisa. Mas nesse entendimento de que o autoconhecimento só serve, que é o que eu falo, se for usado, se for para o outro. Acho que eu falei interessante. Não, que isso, poxa. É interessante se eu conhecer um pouco da sua trajetória, porque as meninas aqui, quando a gente falava do tipo de pessoas, né, que buscam autoconhecimento, aquelas que querem evoluir, ou aquelas que não aguentam mais como está a sua vida, né? E aí a Luana e a Cat mencionaram aqui, falaram assim, eu estou no segundo grupo. Né? E aí vem uma coisa que é interessante, né, que você comentou. A primeira coisa que eu percebo é que as pessoas, em geral, quando não estão satisfeitas com a própria vida, a primeira coisa é que elas têm dificuldade séria de mudar. Então, a primeira coisa foi você ter essa coragem, né, de fazer essa mudança. Do tipo, saio da Petrobras, que até então socialmente era um baita emprego, trabalhando em relações públicas ainda, tipo, o que você vai sair daí? É aquela coisa que as pessoas olham e falam assim, você é doida? Essa frase a gente já escutou muito. Essa história. Então, tipo assim, é a primeira coisa. Mas beleza, então você vai lá, faz seu movimento, vai para o Rio de Janeiro, vai estudar, quero ser atriz. Beleza, talvez conectando com alguma coisa que pulsasse dentro de você, e você começa a acessar isso, né? E como você falou, melhor escola, começa a realizar teatro, não sei o quê, e de novo desemboca, vamos dizer assim, no mesmo sentimento, mas num outro lugar. Logo, você fez as mudanças, mas ainda assim o sentimento é o mesmo. Então talvez a mudança não fosse aquela necessariamente do lado de fora. E aí essa percepção foi muito sagaz, teu pai fazer essa pergunta para você, querendo ou não, te levando à reflexão. Né? E aí, de novo, você ter essa, vamos dizer assim, vou falar culhão, mas não é, a coragem de novo, né? Porque senão, tipo, até é estranho falar isso pra mulher, mas enfim. A coragem de novo, fazer mais um processo de mudança, né? Tipo assim, e indo para uma coisa totalmente desconecta. Né? E aí, de novo, olha que engraçado, você falou isso,
né? Eu busquei minha vida inteira, e aí dos 29 para os 30, eu ainda buscava crescer dentro do negócio de família e tudo, e com 30, 32 eu já era diretor, carrão, morando em Vitória, baita apartamento, tinha nada para mudar. Larguei tudo isso para trabalhar na prefeitura de São Paulo, morar em flat, pegar ônibus. Então, tipo assim, e aí foi nesse movimento que eu comecei a ver, e é engraçado, foi exatamente isso que você falou, que eu comecei a falar assim, cara, o que eu gosto de fazer? O que me dá? Então eu curto servir os outros, eu curto ajudar os outros, né? E aí sempre pensando assim, ajudar como? Né? No meu caso, às vezes muita gente me pergunta assim, pô, mas você não é coach, você não é psicólogo? Eu falo assim, não, só que eu tô passando pelos processos e tô compartilhando, porque eu sinto que é importante compartilhar para as pessoas, né? E aí foi o que você falou, você vê, às vezes é no meio dessa simplicidade que você começa a encontrar assim, cara, agora tá fazendo sentido. Deixa eu ir cavando mais aqui, deixa eu ir entendendo um pouco mais, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou, tá, seu pai teve essa relação com você e logo no início você falou também, quem já nasce no berço de ouro. Eu acho que a pergunta que todos nós acabamos nos fazendo é tipo assim, tá, beleza, comecei a trilhar o autoconhecimento, só que a minha família não tá nem aí para isso. Como que eu ajudo a minha família a também se autoconhecer? Essa pergunta eu acho muito comum. Sagaz essa pergunta, mas eu honestamente vou dar uma resposta assim, não sei se é o que as pessoas estavam esperando, mas é muito legal você ter me feito essa pergunta, porque foi a primeira coisa que me veio, né, depois disso. Nossa, isso é maravilhoso para mim, todo mundo tem que ter, né? Aí é aquela coisa que eu volto lá no início do que eu falei, as pessoas querem, te pedem, né? Aí sim você pode ajudar, porque, e olha que interessante, e aí, então como que eu posso ajudar vamos dizer, a família, as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu descobri isso é bom para mim, pelo exemplo. Não tem outra forma de ajudar, porque a partir do momento em que você mudou e eles viram que algo ali, que nem no meu caso, né? Eu, pessoa casca de ferida, difícil, desde os 18 anos, sozinha, não aceitava dinheiro nem nada, morando sozinha, vivendo sozinha, blá, 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 blá. E aí, em dado momento, meu pai vê, né, que esse buraco, que ele me fez a pergunta, né? Que você está reclamando do diretor. E aí, em dado momento, depois de anos, talvez há muito pouco tempo atrás, ele vê que esse buraco foi preenchido, aí automaticamente as pessoas ao seu redor vêm perguntar, e aí, como? O que você fez? Isso, exatamente. Aí você entra. Não tem outra forma, porque senão a gente volta para a mesma cilada, pelo menos a minha cilada de eu sou superior aos outros e eu vou ensinar a minha grande história, sabe? E aí eu tentei já não vou me expor, mas óbvio que já tentei. Não, tem que ser assim, tem que parar de comer carne, tem que não sei o quê, e blá, 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 e rezava, Mari. Não, é só a partir... Gente, desde as crianças até o adulto, só se aprende com um exemplo. E essa coisa de quando a gente se encontra lá dentro, parece que sai um aroma. E aí esse aroma começa a atrair, né? Aí pergunta, nossa, mas como é que foi? Ai, nossa, você fica 10 minutos lá sentada respirando? Por quê? Ah, tá, como? Não sei o quê. Quando você vê, já tem gente ali, tem mais 10 respirando com você. Então, infelizmente, não tem uma receita de bolo no sentido, né? Vamos fazer isso, isso e isso, mas tem a questão do exemplo. Então, realmente, é só quando isso começa a transbordar é que as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a vir perguntar. Aí é fácil, aí é só compartilhar, né? Aí é só falar, tem isso, tem aquilo, isso serve para você, isso não serve, não sei, mas tem que primeiro vir o aroma. Então, o único trabalho que a gente tem que fazer é só com a gente mesmo, porque o resto, ele sai automaticamente, é aquilo. Acontece, as pessoas vêm te perguntar, vem a demanda, vem, enfim, de N formas, até na forma como, né, às vezes viram pessoas como nós, que hoje são pagos para fazer isso. Mas tem que vir primeiro, o aroma tem que sair, tem que exalar. Legal demais observar você falar isso, porque realmente, né, tem uma frase que fica muito na minha cabeça, que é ninguém muda ninguém.
né? E aí as pessoas falam assim, pô, mas ninguém muda ninguém? É, ninguém muda ninguém. O máximo que pode acontecer é a pessoa contribuir com conhecimento ou com alguma forma para o seu crescimento, mas você é que faz a mudança no final do dia. E aí a gente às vezes cai, eu acho que por boas intenções, realmente, por intenção de, né, trazer todo mundo para essa vibe boa, nossa, minha vida ficou tão melhor, deixa eu começar a resolver o problema de todo mundo, né? Eu costumo falar com a minha mãe, às vezes eu discuto com ela ainda hoje algumas coisas, e eu falo para ela assim, mãe, você sabe que tudo que eu tô falando para você, na verdade eu tô falando para mim, né? Porque, tipo assim, de verdade, você fica tentando, é meio que, tipo assim, você tá se auto-lembrando de algumas coisas e, ao mesmo tempo, você quer ver as pessoas melhorando, caminhando e fazendo, mas, de novo, cara, cada um tá vivendo o seu momento, cada um tá vivendo no seu tempo, né, com as variáveis que impactam a própria vida. Então, tipo, o que você vê como, é aquele negócio, o que você vê como remédio, para a pessoa, às vezes, nesse momento, vai soar mais como veneno. Então, tipo, não adianta você querer entubar uma colher de alguma coisa nos outros. Guarda pra você. E eu gostei que você falou essa coisa assim, as pessoas vão vir te perguntar porque isso é batata. É batata. Faz o seu, que sempre vai chegar alguém e falar assim, pô, você mudou. Pode ser amigo, pode ser família. O que tá acontecendo? Essa é muito maneira também, essa frase. O que tá acontecendo com você? Tá tudo bem? E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem também é legal. Essa daí a galera pergunta, olhando com aquele olhar, tipo assim, desconfiado, né? Então eu gostei que você falou isso. É uma resposta que realmente o pessoal não espera, porque seria maravilhoso, né? Pô, como é que eu mudo minha família? Olha, é o seguinte, é igual videogame, você aperta meia lua e X, acabou, tá ali o poder, todo mundo já mudou. Não, não é assim, meu amigo, não é Super Nintendo. O pessoal aqui fez uma pergunta que eu gostei, foi assim, ó, já faço terapia, isso é bom. Preciso de um coach para me autoconhecer mais? E aí eu acho legal trabalhar talvez essa distinção um pouquinho, né? É legal, é interessante. Eu acho assim, a terapia é uma base muito importante, muito importante. É muito legal que a gente vive numa época onde a gente pode falar que faz terapia, porque antigamente, né, é só louco que faz, era super difícil, tinha um tabu. Então, é default, assim, né? Você fazer uma terapia é default. E aí a gente tem a questão do coach. Pro autoconhecimento, eu acho que é um caminho muito interessante. Por quê? O que acontece ali no coach? Ele é um trabalho rápido, com começo, meio e fim, onde você pode definir uma meta e colocar ela. Então, por exemplo, você percebe que para você o autoconhecimento e você quer algo que venha do seu bem-estar, né? Eu tô falando, você procura um coach de bem-estar, ou então você vê que isso está dentro da sua carreira, né? Aí você vai num coach de carreira e aonde quer. Eu acho assim, é quando você já tá um passo onde você decide que linha você quer seguir. Claro que a gente vai ter que seguir todas as linhas sempre, porque tudo é sistêmico e puxa um lado, vem pro outro, mas é legal quando a gente vê que tem um ponto ali que precisa de atenção e trazer uma ajuda externa. É sempre, assim, eu me cerco. Se eu for contar hoje de ajudas externas, que eu tenho pelo menos umas 6 pessoas diferentes, né? Um cuida da energia, o outro cuida do corpo, né? Então eu tenho, embora eu seja instrutora de yoga, eu tenho a minha professora de yoga que me traz, né? Aí tem o médico, e aí tem o coach, e aí tem o coach para bem-estar, tem o outro que me ajuda com carreira. Então, enfim, eu acho que é legal a gente se cercar de pessoas que têm outra visão sobre nós e que podem ajudar a gente a trabalhar com a nossa própria visão, que essa é a visão de um coach, e é um trabalho mais fechado do que uma terapia que pode aí rolar por muito tempo. E aí é default, né? A terapia tem que passar, do jeito que a gente vive hoje, tem que passar em algum momento. Gostei disso que você colocou, porque realmente aqui na Positive, né, às vezes o pessoal, agora a gente está começando a trabalhar de uma forma de melhorar a nossa comunicação sobre isso. A Positive em si é uma plataforma que conecta profissionais a usuários, né, e entidades que pode ser empresas, ONGs, enfim, ou com alguém que realiza algum trabalho também, bem nessa linha meio de rede social, mas com foco em conectar quem pode te ajudar, né, com quem já ajudou outras pessoas. Esse é o foco, quem quer ajuda, né? E realmente, a forma como eu entendo é que, de fato, são trabalhos complementares.
A terapia, ela vai trabalhar essa questão de uma forma mais... Eu gostei que você colocou isso. De uma forma mais abrangente e talvez te levando dessa abrangência para, vamos dizer assim, para as coisas mais específicas. E aí o coach, eu gostei disso que você colocou, pelo coach ter essa metodologia, esse passo a passo, essa organização voltada para algum resultado específico, é quando você vem, e aí eu acho que por isso que eles são complementares, né? Porque a terapia te ajuda a meio que, tipo assim, cara, vamos baixar essa névoa toda aqui para você poder olhar para o caminho, né? Tirou a névoa do lugar, e aí o coach é quando vem para assim, agora, beleza, agora que você está na estrada, é o seguinte, são 3 curvas para a esquerda, 3 curvas para a direita, é o seguinte, uma curva depois da outra, né? Para poder... Ó, tem alguém me ligando aqui, o que é isso? Não era esperado, né? Deixa eu ver aqui. Live é assim, Nossa. alô? Telefone? Ligou errado aí, meu amigo. Não, valeu, Tiamão. Tá vendo? O povo liga errado, ó. E queria me oferecer um sushi ainda, pessoal. Isso acontece, pessoal, na live assim. Mas não, a gente tava falando... Quer falar, você foi premiado com uma live. Liga aí no Positive Network. Não, então, assim, a minha forma de ver é muito essa. Eu gostei disso, bate muito com o que eu acredito, né? É isso que a gente tenta trazer para a Positive. Porque a nossa ideia é, de fato, ao conectar esses diversos profissionais, e muito do que a gente está construindo é com base no que eu vivi. Então, você falou assim, pô, eu sou cercado de vários profissionais. Então, quando eu comecei lá, quero estar melhor nos meus 29, nos meus 30 do que nos meus 29, eu lembro que foi a questão física. Então, eu chamei um personal trainer. Aí, depois, para alimentação, eu chamei um nutricionista. Aí logo depois eu comecei um curso que era com um coach. Aí depois eu fiz imersões espirituais que eram com terapeutas. E depois, mais adiante, eu conectei com uma psicóloga. Então, tipo assim, só aí já foram 5 tipos de profissionais liberais, vamos pensar assim, que agregaram para a minha vida em diversas etapas, né? E essa interligação de todas elas é que eu acho que fez com que eu pudesse realmente, vamos dizer assim, acordar, começar esse despertar, né, para algo maior, e aí eu acho que me deu essa tranquilidade e essa clareza, né, tipo assim, de bom, agora sigo, né. Ó, o pessoal fez alguns comentários aqui, ó, a Neiva mandou um oi aí, ó, cheguei na hora hoje, boa, bem-vindos aí, pessoal. A Gilcimara fez um comentário aqui, ó, quero fazer transição de carreira, ainda não tenho clareza qual função quero exercer, que dica você me daria? E essa bate com a próxima pergunta, que é exatamente, não tenho certeza do caminho que quero trilhar profissionalmente. O que posso fazer para tentar descobrir? Nem se tivesse combinado, não tinha saído tão. Então, por favor, com você. A sincronicidade é muito boa. Seguinte, Gilmara e todos, né? Isso está muito conectado com o propósito. Independente, assim, óbvio que um coach de carreira pode te ajudar, né? Estudar as diferentes carreiras pode te ajudar, mas é aquilo que eu falei no meu início. Eu tinha um sonho, mas o sonho ali, né, não era suficiente para mim, porque eu não estava conectada com o meu propósito. Então não havia teatro, eu adorava o que eu fazia lá na Petrobras. Eu viajei o Brasil inteiro, era o máximo. Né? Eu treinava pessoas para comunicação, conheci o Rio Negro, o Amazonas, interior da Bahia, sabe assim, era o máximo. Só que eu não conseguia ver o máximo que era aquilo, porque eu não estava ainda conectada no meu propósito. Então, antes de qualquer transição ou de deixar qualquer emprego, não faça isso que eu fiz. Porque a chance de dar errado é muito grande. Porque você pode ir passando de um lugar para o outro. E se você não descobre o seu propósito e não coloca a sua visão sobre aquilo, nenhum emprego, nenhuma carreira vai funcionar. E aí... É triste, não bate legal. Então, e para descobrir o seu propósito, eu acho que a grande questão, aí a gente volta, né? E quase que encerra basicamente o ciclo da live, é você se conhecer, entender as suas possibilidades, as suas potencialidades e as suas fraquezas. E principalmente entender qual é o seu servir. Eu acho que a maior dica de todas aqui é você olhar para dentro e perceber de que forma você serve melhor. E aí pode ser desde um cafezinho, ou uma pipoca, ou uma live, ou um sanduíche, ou um leite, ou, assim, o que quer que seja. Mas naquilo que você serve,
bem e que você sente que o seu coração, sabe? Aí sim você pode começar a fazer uma transição de carreira, aí sim todo o resto vem. Porque não adianta, pode mudar de carreira. Se você não está no seu propósito, você pode ser o diretor do Google, que hoje, né, seria um emprego que todo mundo quer trabalhar no Google, porque é legal. Se não é para você, não vai funcionar. Então, propósito, olhe para si, cerque-se de pessoas que possam te ajudar a olhar para si. Trabalhe principalmente dentro da meditação. Meditação não é só fazer né? Meditação é você ter uma ferramenta ou várias de como entrar para dentro, de como entrar para dentro, de como entrar, de como se ver interiormente, é como se fosse uma lupa. Então existem diversos tipos de meditação, isso ajuda muito a descobrir no que você serve, o que você faz para servir melhor, e aí você vai descobrir até várias coisas. Aí é legal, depois vem um profissional que fala, não, então tenta por esse caminho, tenta por outro, aí você estuda, carreira. Hoje existem tantas novas carreiras, eu nunca pensei que eu fosse me tornar uma empresária na vida, eu já fui relações públicas, atriz, dançarina, hippie. Eu falei, gente, nunca imaginei que eu fosse virar uma empresária. Mas o que é? Eu fui estudar o que é ser empresária? Não. Eu gosto de servir pessoas. Eu descobri que servir online casa com a minha mensagem, casa comigo. E abri uma escola online. Vem depois. Porque não adianta, se você me perguntasse isso há, sei lá, 8 anos atrás, você falasse, vamos abrir uma escola online de bem-estar, eu poderia fazer, mas se eu não tivesse conectada com o meu propósito, não ia ser nada do que é hoje. Então, acho que o importante é olhar para dentro, descobrir ferramentas de como olhar e descobrir como se serve o outro melhor. Achei fantástica a sua frase, sua fala, e especialmente quando você fala para as pessoas assim, olha, não sai mudando de emprego assim, né? Eu acho que o mesmo se aplica a relacionamento, acho que a tudo, né? Porque a tendência natural muitas vezes é a gente acreditar que a mudança ela tem que ser eminente, e aí a primeira coisa que a gente fala é jogar tudo pro ar. Então, sei lá, eu tenho um casamento, agora meu marido ou minha esposa, não sei o quê, então eu vou largar meu marido ou minha esposa. Calma, procura primeiro ressignificar, né? Eu vou largar meu emprego. Calma, procura ressignificar. E veja, sair sempre vai ser essa opção. Por isso que você quer tentar ressignificar. Porque depois que você sair, é como se você tivesse queimado uma opção sem sequer tentar, né? Então, assim, acho que é muito legal você comentar isso, porque, de novo, na sua trajetória você traz isso, né? A Petrobras era muito maneiro, gostava muito do que eu fazia, mas naquele momento eu não conseguia enxergar. Fui ser atriz, gostava pra caramba. Naquele momento, talvez não conseguia enxergar. E aí você vem construindo isso, e essa sensação de propósito, é muito legal também você comentar isso, porque de verdade a gente nunca se faz essa pergunta, né? O que é que eu gosto? Para onde eu quero ir? Para onde eu quero arrumar? Qual é a direção? A grande verdade que eu sinto é que a maioria das pessoas não se faz essa pergunta, né? É como se, tipo assim, é como se fazer essa pergunta fosse se colocar diante da grande questão da vida. E aí é tipo assim, agora que eu comecei a perguntar, só tem um jeito. Ou eu respondo, não tem outra conversa, sabe? E aí você fica, tipo assim, se antes era aquela coisa, tipo assim, enquanto eu não questiono, sabe aqui, finge que eu não sei, finge que eu não quero saber e tá tudo ótimo, né? Tipo, olhos vendados para a vida, exatamente. Agora, quando você faz a pergunta, fala assim, e agora? O que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Será que eu tô feliz? O que me faz feliz? Né? A Neiva comentou aqui, o que faz seu coração vibrar? Aí, meu amigo pauleira. E gostei que você comentou isso, porque, tipo assim, agora eu virei empresária. Poxa, você era RP, ou seja, você era funcionária pública, Petrobras. Depois foi ser atriz. Passou pelo RIP, por servir café, para depois se tornar empresária. Então, tipo assim, mostrando que realmente não tem essa linha reta. O negócio é, tipo assim, vai lá, bate aqui, bate ali, volta aqui, não sei o quê. O grande lance aí que eu acho que você trouxe foi a sua vontade de realmente descobrir e buscar o teu propósito ou se alinhar nesse aspecto, né? E tipo assim, igual você falou, querendo servir os outros, né? Que eu acho que isso aí é tipo, estoura a cabeça da pessoa quando ela para assim, beleza, eu não tô querendo servir ninguém, mas eu quero falar de propósito, né? Como, né? Como, né?
Bom, e aí eu queria aqui, a gente está caminhando para o finalzinho e você colocou tanta coisa legal e eu queria falar assim... Vou falar uma sincronicidade muito interessante. Entrou a Simone Pedrosa e eu acabei de falar que, graças à Petrobras, eu conheci a Amazônia e foi ela que me apresentou o negro quando eu fui lá trabalhar com ela. Olha aí que legal. Muito bom, né? Legal isso. Ó, Simone, fique esperta aí que eu já tô me conectando com as medicinas da floresta, então é bem capaz de logo eu querer dar um pulo aí na Amazônia, Rio Negro, poder conectar com os índios também. Logo já sei. Eu falo que é a Disneyland do mundo, assim, porque tá tudo lá, é perfeito, tudo. Obrigada, Simone, nossa. Ela me deu bombons de cupuaçu, me apresentou o Rio Negro, ver o Rio Negro pela primeira vez, coisa mais linda, me recebeu muito bem lá, obrigada. Eu tinha acabado de falar, ela entrou, lindo demais, obrigada. Aí, tá vendo? Isso é pra você fazer mais live para as pessoas poderem vir te ver, viu? É verdade. Deve ser isso, não sei, joguei. Mas vamos ver. O pessoal comentou aqui uma outra pergunta do pessoal, falou assim, né? Sinto que tem um propósito em cada etapa da vida, ou seja, ele vai mudando, né? E realmente, eu acho que essa é uma coisa, né? O propósito, de uma maneira geral, acho que para todos nós, você colocou isso, né? Servir ao próximo, né? E aí é tipo assim, como você serve o próximo, é isso que eu acho que é interessante, é que vai mudar ao longo da sua vida, né? Então, enquanto jovem, talvez o seu servir seja se dedicar aos seus amigos, à sua família. Depois que você tiver um trabalho, talvez seja servir ao seu cliente através daquele trabalho. Talvez mais adiante você queira compartilhar, então seja fazer um trabalho voluntário, por exemplo, né? E aqui fica o convite a todo mundo, a plataforma da Positive Fase 1 já está no ar, você pode botar a sua agenda lá, fazer o seu voluntariado digital, depois a gente fala sobre isso. Só coisa propaganda. E assim, tipo assim, essas mudanças são naturais, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa abertura para essas mudanças, né? Muito legal, porque tem uma coisa que eu queria falar que eu sinto que ficou faltando, porque eu falei, então descubra no que você serve, né, bem, às vezes não é tão simples assim, né, que nem eu falei uma história, tantos erros a serem cometidos até entender, né, como era, e não é tão simples, e eu acho que a grande questão, e como é cíclico, é isso que você falou, gente, você serve de um jeito a cada idade, você serve de um jeito em cada lugar que você tá. Então, às vezes, você vai servir dentro de casa, às vezes fora, às vezes para milhares de pessoas, às vezes só para uma pessoa, né? A gente não sabe as circunstâncias em que a gente está envolvido no servir, mas eu sinto que, e eu bato na tecla, o servir é a base, é dali que vem tudo, mas aí como servir? É aí que vem as ferramentas de autoconhecimento. É muito importante a gente ter recursos próprios para poder se conhecer. Ter os profissionais ao nosso redor, isso é importantíssimo, mas além de tudo, naquela hora que aperta mesmo, que não vai ter ninguém, que vai ser você com você, que aí não tem jeito, é ter os seus próprios recursos. Então, buscar dentro da meditação, dentro da dança, dentro do yoga, dentro de todos os recursos, tanto, né, muitos que existem, mas descobrir qual é o seu, se abrir para isso e ter disponível um recurso gratuito que esteja com você 24 horas por dia, 7 dias por semana, para na hora que apertar, você ter como usar, e aí você poder, né, então, né, como que eu faço com a minha raiva? Como que eu faço? Porque tudo bem, você pode discutir com o terapeuta, pode trabalhar com coach, pode fazer o que for, mas como na hora da raiva, como lidar? E aí, Heitor, eu acho que com os deficientes é a mesma coisa, é descobrir quais são as suas fraquezas e quais são as suas potencialidades e de que forma você pode servir. O Heitor é um grande palestrante, ele que tá aí, né? Então, você já descobriu que a sua fala é uma forma de compartilhar com as pessoas a história dele de superação. Então, no seu caso, Heitor, como você ajuda os outros? Eu até vou usar o exemplo do Heitor, contando a história dele. Você ouve a história dele e você volta para si. Por quê? Ele conseguiu um recurso de se conhecer, que através lá dos cursos do Roberto, né, tá fazendo cursos para ser palestrante, e esse recurso dele de palestrante dá para ele a possibilidade de ser um grande palestrante, de contar a história dele de superação, que ajuda todas as outras pessoas que estão precisando de alguma superação. Eu acho que aí é igual para quem
para todo tipo de pessoas, digamos assim, porque aí você descobre suas fraquezas e suas potencialidades, mas tem que ter esse recurso consigo, além dos profissionais, além da ajuda de fora, guardar esse recurso com você e usar quando necessário. Então, se você foi pela yoga, os seus recursos de respiração, os seus processos, como você descobre, como você ouve a si mesmo, né? Porque aí você consegue fazer uma mediação aqui e sempre trabalhar na sua meta, porque a sua raiva pode querer te levar para um outro lugar. E aí você aprende a trabalhar com ela para você voltar para o seu servir. Porque às vezes você está com raiva do cliente, você não quer servir ele. Né? Isso é normal, isso vai acontecer com todo mundo, gente, pelo amor de Deus, né? E aí descobrir como sair daquilo e trabalhar sempre ao máximo possível na sua meta. Por isso que a gente tem que ter recursos próprios, que os profissionais podem nos dar, que os mestres podem nos dar, mas na hora que o calo aperta, vai ser só a gente consigo mesmo. E a gente tem que ter esses recursos. Muito legal mesmo. Porque eu gostei de tudo que você falou. Eu vi que você falou assim, né? Esse final agora você falou assim, é importante ter os recursos próprios, né? E eu acho que na nossa jornada, à medida que a gente vai realizando o nosso propósito ou buscando o nosso propósito, sempre tem esse momento em que a gente volta, e aí você falou isso, a gente cai na armadilha de achar que depende dos outros. Em algum ponto. Assim, as coisas estavam indo bem, de repente alguém está me atrapalhando. As coisas estão caminhando, de repente alguma coisa está me incomodando. Mas não, na verdade, tudo está indo bem e de repente você se colocou em situações que você precisa se tirar. Né? E aí eu gosto quando você fala essa coisa, porque de novo vem o empoderamento no sentido de auto se conhecer, também é uma questão de responsabilidade. De forma que quanto mais você se autoconhece, mais responsável por si você é. Né? Mais em cima das suas decisões você tem que estar. Né? E aí você falou assim, quando o calo aperta. Porque, de fato, quando tá tudo uma maravilha, é fácil pra caramba. É igual a gente fala, ganhar dinheiro em mercado bombando, né? Top, qualquer um faz. Agora, na hora que o pau tá quebrando, e aí é que a gente separa, as pessoas falam assim, a gente separa os homens dos meninos, mas no sentido, tipo assim, né? Quem realmente cresceu na estatura da vida, no autoconhecimento, e quem só deu aquela tateada ali inicial. Gostei muito disso que você falou. E gostei do fato do Heitor ter mandado essa pergunta e você ter mencionado, porque juro para você, a minha resposta seria absolutamente igual a que você falou, né? Tipo assim, inspirando os outros. Né? Eu acho que o deficiente, principalmente quando o deficiente consegue manifestar a sua felicidade ou manifestar a sua existência de uma forma proativa, de uma forma saudável, como quem diz assim, eu estou vivendo apesar de todas as minhas limitações, ele é o maior multiplicador de vida para as outras pessoas, porque faz com que a gente tenha que olhar num espelho que vai muito além do espelho da nossa vida. Né? Porque às vezes a gente se olha e a gente tem tudo, e exatamente por ter tudo e continuar se observando com tudo, a gente não percebe o quanto a gente tem, a gente não valoriza. Agora, é diante de alguém que às vezes a gente faz essa comparação direta e fala, nossa, mas essa pessoa tem tão menos do que eu, seja a questão física, seja a questão de saúde mental, seja o que for, e essa pessoa está realizando, está vivendo, ainda assim ela está sendo grata. Caramba, então é nessas horas que você se coloca diante daquilo e fala, caramba, eu preciso dar uma olhada aqui para dentro, né? Porque não é possível. Então eu gosto muito desse efeito de inspiração que eu acho que o deficiente traz. Aqui na Positive a gente costuma sempre compartilhar vídeos, né? Vídeos de pessoas se superando, ou vídeos de animais, ou vídeos de crianças, porque para mim são sempre esses vídeos que de alguma forma conectam as pessoas naquele efeito de inspiração, comparação, reflexão. Uma comparação positiva, né? Do tipo assim, cara, tipo... se daquele lado tá rolando isso, aqui poderia também, por que eu não... Né? A pergunta, só deixar a pergunta, a pessoa que responde, né? E aí a gente está caminhando agora para os 8 minutinhos finais, então mais uma vez eu vou te agradecer, vou agradecer todo mundo que está aqui, reforçar que essa live fica salva, então fiquem à vontade para compartilhar e para comentar, e aí eu quero saber de você o seguinte, quais são as dicas que você deixa para essa galera para uma vida mais leve e tranquila? Como já tinha dito, né? Eu acho que aprender a servir e treinar isso. E aí eu queria oferecer, Rafael, se a gente não podia fazer uma mini prática? Você falou que a gente tem 8 minutos. Justo, vamos nessa.
5 minutos? Uma prática Bora? conectada com o propósito? Então tá, Vamos lá. gente. Esse método que eu criei chamado Dharma do Coração. E eu vou convidar vocês a experimentar um tiquinho aí. Vamos lá? Você também, Rafa. Vamos aproveitar. Gente, então vamos sentando aí numa pose para foto. Eu já tô aqui porque live já sabe, né? Tem que estar aí. E a gente vai olhando lá para nossas pernas, olhando para os nossos pés, olhando para a forma como a gente está sentado, olhando para esse corpo, independente de qualquer coisa, como esse corpo me trouxe aqui. A jornada que ele fez, pode ser no dia de hoje, pode ser na sua vida, mas ele trouxe você para esse encontro de agora. Então você olha para ele com respeito, com gratidão, sem julgar se tá assim, se tá assado. Isso. E conecta aí, conecta com as suas pernas, conecta com o seu abdômen, conecta com o seu peito. Isso. Olha lá para o movimento do seu peito na respiração. Percebe que o corpo, mesmo imóvel, faz um movimento aí, o peito subindo, o peito descendo. Isso. E aí traz sua cabeça, olhando lá para frente, para o horizonte, e vai permitindo que seus olhos se fechem. Isso. Sentindo esse corpo e principalmente sentindo o movimento da sua respiração. Isso. Veja aí o ar entrando, o ar saindo através do movimento do peito. Talvez tenha aí um movimento no abdômen, talvez até nos ombros. Isso. E você percebe isso, se entrega. E para tomar ainda mais intimidade agora, com essa força que vem lá de dentro da respiração, coloca suas mãos no peito, ou uma mão só, mas para sentir esse movimento. Para entender que além da força física que nos trouxe até aqui, nos permitiu estar juntos, estar agora numa causa nobre do coração, também tem essa força interior desse corpo que respira 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nenhum comando, mesmo quando a gente está dormindo. Percebe como você tem a capacidade de só observar essa respiração acontecendo? Isso, e como você tem a capacidade de encontrar um lugar aí, um assento para você, onde você apenas observa e o resto trabalha. Isso, toma esse lugar que é seu, aproveita essa capacidade, esse direito que você tem como humano. Isso. E aí sentado nesse assento confortável, sentindo esse corpo vivo. Quando o ar saindo. Isso. Você se deixa levar. Tentando sentir os batimentos cardíacos. Percebendo que não é só a respiração, que tem todo um movimento interior que você não precisa fazer nada. E que agora nós vamos descansar só observando. Isso. E aí sentindo o seu coração bater, se conecta com ele. E agora para a gente se conectar com uma força muito poderosa que nós temos aí dentro, além da capacidade de observar, além da força interior e além da força física que permite que você me escute, me veja agora. Nós vamos imaginar alguém na nossa frente que nós amamos muito. Isso. Essa pessoa sorri para você. E quando você vê esse sorriso, começa aqui como a brotar lá do seu coração. Toda uma intenção que você tem de que essa pessoa tenha paz, de que essa pessoa seja feliz e de que essa pessoa não tenha nenhum sofrimento. Isso. E vai deixando essa força tomar conta de você, vai sentindo o seu coração batendo em prol dessa força, desse desejo que você tem de que o outro seja feliz, esteja em paz e não tenha nenhum sofrimento. E vai percebendo que conforme o sorriso dessa pessoa aumenta, mais a força interior lá dentro aumenta,
mas tudo vai se equilibrando aí dentro, você vai recebendo também isso dela, essa capacidade do outro. Vai sentindo isso, relaxando o que tem que relaxar. Se tem alguma parte de você que resiste, faz uma respiração profunda, leva o ar lá e sente com essa força de intenção, de paz, de felicidade, de ausência de sofrimento. Essa resistência caindo. Isso. E se deixa levar por isso. Como se seu coração, aí no seu coração abrisse uma comporta de hidrelétrica, onde sai essa intenção, com toda a sua força. Eu gostaria que, nesse momento, diante dessa intenção, você combinasse com você mesmo uma ação para essa semana que se inicia hoje. Uma ação de servir, seja alguém do que está do seu lado, seja alguém que está longe, mas que você escolha e trace aí para você. Pode ser essa pessoa que apareceu na sua frente. Uma ação para servir de alguma forma. E principalmente na hora em que isso for feito, você observar como essa força aumenta aí dentro quando a outra pessoa te agradecer. Você pode até imaginá-la já te agradecendo, te abraçando. E essa sua força aumentando aí dentro. E como esse fluxo vai te movimentar para realizar essa ação ainda essa semana. Isso. E é essa a dica que eu deixo para vocês. Encontre seus recursos e sirva o outro. Obrigada, Rafael. Podem ir voltando, gente. Quem quiser ficar, tá em casa, pode ficar, né? Eu não quero nem falar agora para não atrapalhar ninguém, que minha voz vai chegar, essa voz grossa, tô tentando falar baixinho. Obrigado mais uma vez, Dani. Obrigado de coração. Excelente esse final aqui com essa meditação, esse início aqui. Pessoal, essa é a Dani. Vocês vão ter o contato dela também. Sugiro conhecê-la, acompanhá-la. E lembre-se que essa egrégora, essa energia que vocês estão compartilhando agora, aqui na internet, ela é feita através de comentários, compartilhamentos, curtidas e, óbvio, contratações. Né? Então, assim, que seja o caminho que vocês escolham. Escolham evoluir, escolham se autoconhecer. Ninguém vai fazer isso pela gente, é cada um de nós escolhendo o melhor para a nossa própria vida. Dani, obrigado mais uma vez. Dá, no que for possível e necessário. Sem dúvida, obrigado mais uma vez. Gente, fiquem todos com Deus, a live fica salva. Curtam, comentem, compartilhem e deem moral para Dani, porque essa é a Positive. Boas conexões, conexões positivas, porque a gente acredita muito que pessoas positivas constroem um mundo positivo.